Pois é, meus amigos, demorou, mas finalmente o dia chegou. Finalmente a gente vê uma luz no fim do túnel, não é mesmo? Daniel Worcaro foi transferido do Presídio de Segurança Máxima, onde estava, para a sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde deve iniciar a sua delação premiada, né? Não tem outro motivo, ele foi transferido justamente como sinalização de que a Justiça ia cumprir a sua parte no que foi prometido para ele, né? Então, como eu antecipei para vocês na semana passada, estávamos na fase de negociação. O que o Worcaro podia oferecer e o que a Justiça poderia dar em troca, né? E, claro, dependendo ali de quem ele entregaria. E a defesa do Worcaro, para desespero de muita gente poderosa em Brasília, tá? Isso inclui políticos, figuras do Executivo e do Judiciário, eles não vão poupar ninguém. A delação vai ser ampla, geral. Muita gente não deve ter dormido bem essa noite, hein? Delação de Worcaro será bombástica e atingirá ministros do STF em cheio, mas disso aqui eu não tenho dúvidas. Fala-se em, talvez, renúncia do ministro Dias Toffoli, né? É claro que o Lula está articulando isso aí, é interessante para ele, seria a melhor cartada, mas eu acho que o impeachment é o melhor caminho. Eu sei que o momento não é interessante, porque saindo o Toffoli, o caminho fica perfeito para o Lula, que aí ele indica mais dois nomes, né? O Bessias, na vaga de Barroso, que ainda não foi preenchida, e o próprio Pacheco, né? Mas daria um recado, olha, eles não são mais inatingíveis. A justiça foi feita, e talvez aí isso iniba muita coisa que esteja acontecendo no Brasil, né? Isso vai impactar diretamente nas eleições desse ano. Agora, eu quero compartilhar com vocês uma grande jogada que o ministro André Mendonça fez. Essa delação premiada, inicialmente, ela estava sendo costurada pela Polícia Federal. Por quê? Porque o Gonê estava tomando uísque lá em Londres com o Worcaro. O Procurador-Geral da República estava tomando uísque que custa milhões em Londres, com o Worcaro, com o acusado. Então não faz sentido você trazer a PGR para a mesa. Mas algumas pessoas estavam aí levantando a hipótese de, no futuro, eles anularem tudo isso aí, porque a PGR, o Ministério Público, em tese não fez parte da delação. Bom, o que o Mendonça fez? Falou, olha, esse é o problema, então eu vou chamar o Ministério Público. Resolveu a questão, dirimiu esse risco, não tem mais a possibilidade de, no futuro, eles quererem anular essa delação. Não vai rolar. Olha só o que fez o ministro André Mendonça. O advogado agora, recentemente ele assumiu a defesa do Worcaro, é o José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, ofereceu ao ministro relator do caso do Master, o André Mendonça, um formato no mínimo curioso de delação premiada de Daniel Worcaro, que envolve a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. O Caio Junqueira tem essa matéria no site, no blog dele, traz pra gente que o ministro concordou, sinalizou positivamente sobre a ideia, que, segundo a apuração do Caio, tem o objetivo de promover algo que não seja passível de questionamento no futuro. O modelo é inédito em grandes delações feitas no Brasil, inclusive durante a Operação Lava Jato. Os dois órgãos, historicamente, se rivalizam na disputa pelo protagonismo da investigação, PGR e PF, a que ele está se referindo. O que se discute juridicamente no Supremo Tribunal Federal, quem fecha a delação. No caso Master, o desafio seria ainda maior, por conta do caráter suprapartidário e amplo das relações do Worcaro. Isso demandaria um alinhamento fino entre a defesa, a PF, a PGR e o ministro André Mendonça. Cara, é curioso. Por que isso partiu da defesa e não do Ministério Público, ou no caso do juiz relator, o ministro André Mendonça? Por quê? Porque o Worcaro, ele tá com medo. É isso aí, não tem outra palavra. Ele tá com medo de sumirem com ele, não dele sumir, né? De sumirem com ele. De repente um avião cair, não sei, né? Então, garantindo que, no futuro, a delação que ele fizer agora não seja anulada, ele vai garantir os benefícios que ele está negociando com o Mendonça a partir de agora. Por que a partir de agora? Porque, cara, não tem outra explicação. Ele foi transferido para fazer a delação, né? Porque o ambiente lá num presídio de segurança máxima, cara, não é um morango. Não é um mar de rosas. Não é fácil. Você fica trancafiado numa cela com uma cama de concreto 22 horas por dia. 22, 23 horas por dia. Né? É bem diferente de você estar numa sala com ar-condicionado na Superintendência da Polícia Federal. Muito diferente, né? Então, ele vai lá como uma sinalização que de fato será cumprida aí a parte proposto pela justiça, né? Então eu me questiono, né? Será que o Worcaro realmente ele está querendo garantir que esse acordo seja cumprido, que no futuro não possa ser anulado pelo próprio STF? Porque sendo o caso, o que resta para o Worcaro? Ele vai entregar todo mundo agora. E essa é mais uma sinalização de que ele vai entregar todo mundo.
que é garantir que a delação não seja anulada. Então, por isso, a defesa do Vorcaro está pedindo aí que a PGR, que o Ministério Público, faça parte desse acordo. Não seja só a PF, né? Então, é porque realmente ele vai entregar todo mundo. Peguem a pipoca, meus amigos. A partir de agora, o show vai começar. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.